Fala pessoal, Rodrigo Barbalho na área, vamos dar sequência a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo muito bacana, como todos é claro, eu vou falar para vocês sobre parâmetros de corte, os principais parâmetros de corte envolvidos na nossa usinagem, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiro vamos entender, pessoal, o que são os parâmetros de corte, tá? Então, parâmetros de corte basicamente são grandezas numéricas, tá? Então, são números que vai definir ali diferentes esforços em uma usinagem. Entenda que, sem esses benditos parâmetros de corte, você não vai ter uma usinagem satisfatória. Você pode ter uma programação perfeita ali no que tangear o perfil da peça, você fez tudo certinho. Mas na hora de colocar um parâmetro, você colocou uma profundidade de corte muito elevada, sua ferramenta quebra. Você colocou uma velocidade de corte muito elevada, sua ferramenta desgasta muito rápido. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quais são esses principais parâmetros que a gente vai abordar na usinagem? Então, basicamente, velocidade de corte. Velocidade de corte ela é dado em VC. Então, sempre que vocês procurarem alguma tabelinha num catálogo, vocês vão achar lá VC. No torno, ela é dado em G96. Então, se vocês viram o último vídeo que eu passei para vocês aqui sobre a estrutura de um programa CNC, lá tinha esse G96. E fiquem tranquilos, pessoal. O foco aqui agora é nos parâmetros, para vocês entenderem. Quando a gente entrar de fato na programação, vocês vão ver onde cada um desses parâmetros eles vão se encaixar. Mas então, ó, velocidade de corte, VC, o símbolozinho, na verdade sim, o código dele, tá? O código G dele, G96, seguido de um S. Rotação por minuto, RPM, ela é dado em G92, seguido de um S ou G97. De novo, fiquem tranquilos que vocês vão entender isso mais para frente. Avanço de corte, ela é dado em FN ou FZ e na programação ela é dado como F. A função F vai ser o seu avanço de corte. Profundidade de corte, o último aqui que eu vou abordar, tá? É dado em AP. Então, existem outros parâmetros, tá? Que são importantes, mas os mais relevantes que a gente usa no dia a dia, em todas as áreas, seja torneamento, furação, canal, rosca, fresamento, enfim, esses parâmetros eles vão estar aí inseridos no seu dia a dia. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor, um pouco deles mais a fundo aí, tá? Então, começando pela velocidade de corte, a velocidade de corte é o espaço que a ferramenta percorre cortando o material. Então, a grosso modo, pessoal, a grosso modo é a quantidade de cavaco, tá, que vai passar na aresta ali em 1 minuto. Por quê? Porque a velocidade de corte ela tem uma unidade de medida. A unidade de medida da velocidade de corte é metros por minuto. Então, quantos metros de cavaco vai passar naquela aresta em 1 minuto? Tá, mas com base em quê que é definida a velocidade de corte? Onde eu encontro? Para ferramentas de aço rápido, existem tabelas. Vocês vão encontrar tabelas aí na internet, mas o foco aqui é torno CNC, centro de usinagem posteriormente. E nesse tipo de máquina, o recomendado é você trabalhar com ferramentas de metal duro. Então, ferramentas intercambiáveis. Então, esquece isso, galera. Não existe tabela de velocidade de corte que vai padronizar todas as ferramentas de metal duro. Não dá, é impossível. Por quê? Porque cada fabricante tem o seu tipo de ferramenta. Então não dá para eu normalizar, para termos uma normalização em cima de parâmetros de ferramenta intercambiável. Então, baseado no tipo de ferramenta, então assim, a ferramenta, como eu disse, ela é de metal duro, vai ser 5, 6 vezes maior do que uma ferramenta de aço rápido. Ela vai ser em função do material a ser usinado. Então, eu estou usinando um aço, vai ser uma coisa. Estou usinando um alumínio, vai ser outra coisa. Vai ser em função também do tipo de operação. Se eu estou fazendo um desbaste, se eu estou fazendo um acabamento, se eu estou fazendo um canal, uma rosca, enfim. Vai depender da condição da refrigeração. Então, se eu tiver refrigeração direcionada, refrigeração potente, robusta, eu vou conseguir demandar mais velocidade de corte. Vai depender também das condições da máquina. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes a sua máquina não suporta velocidades de corte elevada. Vai dar muita trepidação. Tá, onde que eu encontro a velocidade de corte então? Se não existe uma tabela, como eu estou trazendo no texto aqui, tá? Ela é encontrada em tabelas fornecidas pelos fabricantes.
pelos fabricantes, tá? Então, assim, esquece uma tabela universal igual é para ferramentas de aço rápido. Normalmente, galera, vocês vão encontrar, essa é a fórmula, tá? Para você se calcular a velocidade de corte. Então, se algum dia alguém perguntar, poxa, qual que é a velocidade de corte que você está usando? Você está usando lá 1000 de rotação? Então, dá para você fazer um cálculo contrário, porque normalmente a gente calcula o RPM, é muito raro calcular VC, mas se você quiser, tá aí a nossa fórmula. Mas onde eu encontro? Eu encontro, galera, a velocidade de corte na caixinha do fabricante. Então, aqui, ó, se você olhar aqui, ó, esse carinha aqui, ó, velocidade de corte, o fabricante ele estipula para você qual que é o recomendado. Então, ó, 225 é o recomendado, mínimo 265, ou melhor, perdão, mínimo 165, máxima 265. Então, uma média entre eles vai dar 225. Posso usar mais do que isso? Pode. Pode usar menos do que isso? Pode também. Mas aí você vai estar fora do que o fabricante recomenda. Galera, entenda já uma coisa. Esse parâmetro, ele vai ser basicamente o principal parâmetro. Vocês vão ver que basicamente no torno, todos os outros vão estar amarrados com esse cara. Então assim, lembra lá? Metros por minuto. Quantos metros de cavaco passa na aresta de corte da ferramenta? Se você me aumenta muito isso, o que vai acontecer? Mais metros vão passar no mesmo espaço de tempo. O que vai acontecer com a ferramenta? Ela vai ter mais atrito. Atrito vai gerar mais calor. Calor vai fazer com que a ferramenta desgaste mais rápido. Então percebe como uma coisa vai impactando em outra? Então cuidado com esse cara. Muita gente já tem na premissa, na cabeça de assim, a usinagem tá ruim, aumenta a velocidade de corte. Cara, cuidado com essa premissa, tá? Então, dando sequência, nós vamos ter o RPM, rotação por minuto. Então, basicamente, rotação por minuto, ela é dado pela velocidade de corte, porque olha a nossa fórmula. Essa é a fórmula completa para calcular a rotação. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? VC, então, na verdade, assim, RPM, né, que é rotação por minuto, é igual VC, que é velocidade de corte, vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro. Então, na prática, galera, na prática, o que a gente acaba fazendo? A gente pega aqui, ó, esse 1000, que é uma constante, e pega esse π, que é uma constante. Perdão, saiu aqui. Então, basicamente, pessoal, a gente pega esses dois números aqui, ó, essas duas constantes, que é 1000. Então, pega esses dois carinhas, 1000, e divide pelo π, que é aproximadamente 3,14. Fazendo isso, a gente vai ter um número ali perto dos 318. Então, a fórmula simplificada para calcular RPM é velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro da peça. Então, pensa o seguinte, eu tenho um diâmetro ali de 50 milímetros, vai ser uma rotação. Quando eu der um passe, esse diâmetro vai diminuir. Tirou quanto? 2 milímetros? Beleza, ele foi para 48. Logo, se a rotação eu tenho que dividir pelo diâmetro, todo passe que eu vou dando ali diminuindo o diâmetro, ele vai aumentar a rotação. Isso num torno mecânico é fisicamente impossível, porque não dá para você colocar, primeiro, né, rotações de 1 em 1. Não dá. Se você calcula muitas vezes 1000, às vezes não tem 1000 lá no torno convencional. Ele tem 980, tem 1020, você tem que pegar o mais perto. No torno CNC, dá para colocar rotações de 1 em 1. Mas, pensa você, a cada passe que você der, você tem que mudar a rotação. Isso é extremamente complicado, né? É chato, na verdade. No torno mecânico, de novo, esquece. No torno CNC, vai ter uma função que a máquina calcula isso para vocês. Então, é muito melhor. Mas, de novo, o RPM está atrelado à velocidade de corte. Dando sequência, avanço. O FN, que é o avanço no torno. O avanço, pessoal, ele é a velocidade de deslocamento da ferramenta a cada volta de 360 graus de uma peça. Por isso que ele é dado em milímetros por rotação. Então, a cada volta que uma placa dá, do torno lá, a cada 360 graus que ela dá, ela desloca o avanço que você está colocando aí. Então,
Esse avanço, pessoal, vamos supor que você coloque 3 milímetros, que é o exemplo ali que eu estou dando. Então, uma vez que você programou 3, o que vai acontecer? Você deu uma volta, ele desloca 3. Agora, a questão é, quanto tempo leva para ele dar essa volta? É muito rápido, porque a rotação ela vai estar muito elevada. Então, pensa o seguinte, de novo, olha só. Você calcula a rotação baseado em quê? Velocidade de corte. Quanto mais alta a velocidade de corte, mais alto vai ser a sua rotação, certo? Aumentou a velocidade de corte, aumentou a rotação. Aumentou a rotação, o avanço ele é dado em milímetros por rotação. Então, quanto mais rotação você tiver, mais avanço você vai ter também. Então, partindo da premissa que eu estou sempre com 3 de avanço, um exemplo, tá? Se eu estou com 1000 de rotação, ele vai deslocar esses 3 numa velocidade. Se eu coloco 2000 de rotação, ele vai deslocar esses mesmos 3 com o dobro de velocidade. Então, tomem cuidado na hora de mexer com parâmetro, porque é muito comum. Ah, a ferramenta está desgastando. Ah, diminui rotação, diminui avanço, diminui AP, diminui tudo. Ou então, aumenta tudo. Quando você faz uma coisa, tudo está atrelado, pessoal. Então, cuidado na hora de colocar, na hora de mexer com os parâmetros. E onde que eu encontro o avanço? Olha que legal, na caixinha do fabricante também. Olha o FN aqui, ó. FN, eu tenho aqui o valor tanto em polegada, que é essa parte de baixo aqui, ó. Não sei se dá para ler, mas tem um IN. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem um IN e em cima tem um MM. Então, nós temos recomendado 0,25 décimos, tá? Ou melhor, 0,25 centésimos, né, de avanço, onde o mínimo é 12 centésimos e o máximo é 45 centésimos. De novo, posso usar mais do que isso? Posso, não tem problema, né? Um grande problema, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você vai estar fora da especificação do fabricante, isso pode te acarretar em alguma coisa. Mas acontece às vezes de você ter que trabalhar, dependendo da sua fixação, dependendo ali do estado da sua ferramenta. Então, sim, às vezes você pode trabalhar um pouco menos ou um pouco mais. E aí, para fechar, pessoal, então, profundidade de corte. O que vai ser a profundidade de corte? Trata-se de uma grandeza numérica que define a penetração da ferramenta. Essa penetração ela vai poder ser no sentido do raio, ou seja, que a gente chama de corte radial, ou ela pode ser no sentido axial, que é no sentido do eixo, tá? Então, normalmente que a gente trabalha é no sentido radial. A gente coloca uma penetração e vai desbastando, removendo de pouquinho em pouquinho ou de muito em muito, depende ali da sua máquina, né? E de novo, onde que eu encontro a profundidade de corte? Na caixinha do fabricante. Galera, essa caixinha é muito importante, tá? Mas cuidado também, tá? Vou fazer um alerta aqui e um pedido de atenção. Existem muitas caixinhas aí falsificadas, existem muita gente aí que é mal intencionada e vende isso, galera. E às vezes assim, às vezes nem má intenção mesmo, né? Às vezes a pessoa explica que aquele inserto ele é recondicionado, que aquele inserto ele não é um inserto original. O problema é quando a pessoa te vende dizendo que é um inserto original. Aí, de fato, é uma má índole, né? Mas tem muita gente que pega a caixinha do fabricante, pega esses insertos recondicionados e coloca lá dentro. E aí, quando você olha os parâmetros, está dizendo, opa, profundidade 3 milímetros. E aquele inserto, na verdade, ele não aguenta nem 2. Então, cuidado, tá? Comprem em lugar com procedência. Se vocês não tiverem também essa caixinha, mais para frente eu vou ensinar vocês a como pesquisar isso em catálogos eletrônicos. Então, isso daí fica para outra aula. Mas para fechar aqui, ó, nós temos AP, profundidade de corte. Nós temos aqui de novo um recomendado, que é 3 milímetros, e aqui um mínimo e um máximo. Então, normalmente ali, pô, Rodrigo, eu não sei quais parâmetros colocar, tá dando muita opção. Cara, o fabricante ele facilita a sua vida. Recomendado, média de velocidade de corte 225, avanço médio 0,25 e AP médio 3 milímetros. Isso no raio, tá, pessoal? Então, no diâmetro ele vai acabar saindo 6. Pessoal, se você não sabe o que colocar, vai nisso daí. Baseado no que acontecer na sua usinagem, a sua experiência vai ter que dizer para você o que fazer. Ah, o AP está muito, eu vou diminuir. Ah, a velocidade de corte está muito baixa, eu vou aumentar. Então, o fabricante ele te dá um norte. Como que ele encontra esses parâmetros?
fazendo teste em laboratório, em máquina mesmo, tá? Eles fazem isso testando de fato a ferramenta. Então, lembrem-se que esse teste é feito no laboratório normalmente em condições bem diferentes da sua. Então isso daqui também não é uma verdade absoluta que vai funcionar para todos os casos. Se a usinagem fosse fácil assim, não teria tanta gente aí batendo cabeça, não teria tanta gente sofrendo e tanta gente gostando tanto da usinagem, porque isso é uma coisa que torna legal. Não é uma ciência exata, é uma ciência empírica, né? Que você tem que testar, você tem que fazer a coisa acontecer para você comprovar que está dando certo mesmo. Então, essa aí é uma das magias da usinagem, né? Não tem um padrão absoluto para tudo. Mas, galera, esses são os parâmetros básicos, tá? Isso daqui vocês têm que saber. Em todas as programações que eu vou abordar com vocês aqui, eu vou falar sobre parâmetros de corte, ou melhor, eu vou abordar parâmetros de corte na programação. Eu já vou trazer lá o G96 ou o G97, vai ter um avanço, vai ter a rotação, vai ter uma velocidade de corte, enfim, vocês vão ver esses caras sendo empregados. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês já conheciam esses parâmetros de corte. Indica para um colega aí também que está começando na área ou que já está há bastante tempo, mas que esqueceu disso. Curte, compartilha, dá uma força aí pro canal e valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!